Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo de estruturas hiperestáticas analisadas pelo método das forças, hoje nós vamos resolver um exemplo de uma viga com um grau de hiperelasticidade igual a 2. Aqui eu trago a tabela que nós vamos utilizar para fazer a associação dos efeitos e eu quero só relembrar aqui a metodologia de cálculo ou de resolução do método das forças. Primeira coisa que nós temos que fazer para resolver uma estrutura pelo método das forças é o cálculo do GH, ou o cálculo do grau de hiperestaticidade. O GH, cálculo do GH. O GH, ele é quem define, né, o valor que define quão hiperestático é a nossa estrutura, e ele é quem vai definir também o número de redundantes que nós vamos ter que eliminar na nossa estrutura para que possamos aí escolher, né, e arbitrar o sistema principal, que é o nosso segundo passo, escolha do sistema principal. O sistema principal, lembrando, ele é uma configuração arbitrária, tá? Somos nós que escolhemos, e a partir do sistema principal nós vamos aplicar tanto o carregamento externo quanto os efeitos dos redundantes nesse sistema escolhido, para que a gente possa fazer as nossas análises e seguir aí com a aplicação do método. Terceiro passo do método das forças é o estudo dos casos, tá? Que casos são esses? São as aplicações dos carregamentos no sistema principal. Nós temos o caso 0, que é o efeito das ações externas no sistema principal, e nós temos aí os casos I, que é o efeito dos redundantes no sistema principal isoladamente, tá? Nós vamos ter o X1, o X2, o X3 e etc. E nós vamos aplicar cada um deles individualmente no nosso sistema principal. Depois que nós tivermos um estudo dos casos, aí a gente vai para a montagem das matrizes, tá? A primeira matriz que nós vamos montar é a matriz de flexibilidade. Cálculo da matriz de flexibilidade. Que é a matriz, ela é uma matriz quadrada, de ordem N por N, né, onde N é o nosso GH, formada aí pelos deslocamentos resultantes dos casos I, né, resultante aí da aplicação dos redundantes no sistema principal. Depois da matriz de flexibilidade, a gente vai para o cálculo da matriz dos coeficientes de carga, que é uma matriz de ordem N por 1, né, que é um resultado aí dos efeitos das ações externas no sistema principal, dos deslocamentos causados pelas ações externas no sistema principal. Com essas duas matrizes em mãos, aí nós podemos aplicar a relação de equilíbrio, que aí com a relação de equilíbrio, nós conseguimos encontrar o valor dos hiperestáticos. Nós sabemos que o produto entre a matriz de flexibilidade e a matriz dos hiperestáticos vai ser igual a menos a matriz dos coeficientes de carga, tá? Depois disso, isso aqui, claro, se não tiver recálculo de apoio, né? Que a gente tem aqui a matriz de deslocamentos totais, que quase sempre é zero. Depois que a gente fizer aqui a aplicação do equilíbrio, nós vamos reestabelecer a compatibilidade. E aí aqui nós vamos encontrar, né, os valores das reações de apoio e dos esforços internos pontuais. E por fim, nós vamos calcular os diagramas de esforços internos da estrutura original, né, que eu chamo aqui carinhosamente de diagramas reais. Então, o passo a passo é sempre esse, tá? Vamos agora aplicar isso num exemplo mais complexo do que o que a gente veio fazendo até então, tá certo?
Então, ó, calcular os diagramas de esforços internos da estrutura abaixo utilizando o método das forças. São dados que a carga é 12 kN por metro e L1 igual a L2 iguais também a 4 metros. Então, nós temos aqui uma carga de 12 e aqui vãos de 4 metros. Então, seguindo aqui a metodologia do método das forças, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o GH, né? O cálculo do GH para vigas é muito simples. Nós vamos pegar o número de reações de apoio e descontar aqui o número de equações de equilíbrio dessa estrutura. Então, aqui, o apoio A, ele é o engaste. Então, nós temos a reação vertical em A, nós vamos ter a reação horizontal em A e também a reação momento no ponto A. O apoio B, ele é um apoio de primeiro gênero. Então, nós só temos uma reação aqui, um vínculo, que é a reação vertical em B. E o apoio C também é um apoio de primeiro gênero. Nós temos aqui a reação vertical em C, tá? Então, são quantas reações de apoio que nós temos aqui ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos 3 equações de equilíbrio. Somatório das forças verticais igual a 0, somatório das forças horizontais igual a 0 e somatório dos momentos em qualquer ponto também é igual a 0. Como nós não temos nenhuma rótula, então, tudo certo, só são 3 equações mesmo. Então, nosso GH aqui, ele vai ser igual a 2, tá bom? Então, nós temos o quê? Nós temos, como GH igual a 2, temos que retirar, não vou botar retirar, vou tirar aqui, temos que eliminar 2 redundantes dessa viga. Eu coloquei eliminar e não retirar, porque o retirar dá a ideia que eu vou ter que retirar apoios, né, a todo custo. E a gente já viu na aula passada que a gente não é obrigado a simplesmente retirar apoios. Nós podemos retirar apoios ou aumentar o número de equações, né? Então, vamos aqui para a montagem do sistema principal, tá? Eu vou montar aqui alguns sistemas principais e nós vamos escolher um para seguir adiante. Então, se eu tenho que mexer em 2 redundantes, a minha primeira solução aqui, mais óbvia, eu tenho uma viga engastada com um apoio em B e um apoio em C. Se eu tenho que retirar 2 redundantes, eu tenho que eliminar. Eu vou eliminar aqui os meus 2 apoios de primeiro gênero. E aí, meu sistema principal vai ficar assim. A viga engastada e livre. E aí, aqui onde era o ponto B, eu vou acrescentar o meu primeiro hiperestático, que eu vou chamar de X1. E eu vou, no ponto C, acrescentar o meu segundo hiperestático, que eu vou chamar de X2. Essa é uma opção de sistema principal. Eu vou agora pensar de outra forma. Eu sei que eu posso retirar esses 2 apoios, mas eu não quero retirar os 2 apoios. Eu só quero retirar o apoio do ponto C. Então, se eu fizer aqui a minha viga engastada, mantiver o apoio em B e retirar o apoio em C, eu só vou ter mexido em um hiperestático. Então, eu vou ter que manipular aqui os outros 2 apoios. Eu vou, então, transformar o meu engaste, vou rebaixá-lo aqui, né, em 1 grau de hiperestaticidade. Então, eu vou transformá-lo num apoio de segundo gênero. Quando eu faço essa mudança de engaste para segundo gênero, eu tenho que restabelecer aqui a reação que foi perdida, que era o momento. Então, X1. E aqui onde eu troquei, X2. Eu posso fazer o contrário. Posso manter a minha modificação aqui, tá? De X1 e eliminar o apoio intermediário.
chamar aqui de x2 e deixar aqui o meu apoio no ponto C. Posso fazer outra modificação. Posso vir aqui, isso aqui tudo foi retirando reações, né? Agora eu vou acrescentar uma equação. Eu vou pegar o meu engaste e vou transformar em um apoio do segundo gênero, trazendo aqui o x1. E aqui no meu apoio B, eu vou aplicar uma rótula, porque essa rótula vai me dar uma equação a mais. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 incógnitas, 3 equações de equilíbrio, mais uma equação de condição, que é a equação da rótula. Esse meu sistema, ele é isostático. Então, eu posso trabalhar com ele como sistema principal perfeitamente. Vou aqui agora manipular aqui mais algumas coisas. Tipo, eu não quero mexer nos dois apoios, eu quero mexer apenas no apoio A. Então, eu vou rebaixar 2 graus no meu apoio A. Vou transformar ele num apoio de primeiro gênero também, tá? Então, aí eu tenho aqui primeiro. Aqui eu teria o meu x1, que foi quando eu transformei o apoio de engaste para segundo gênero. E aqui seria o meu x2, né, que foi quando eu transformei de segundo para primeiro. Essa estrutura, ela é isostática, tá? Porque nós temos 3 reações e 3 equações de equilíbrio. Contudo, ela só está travada em uma direção. Se a gente observar aqui, ó, ela só está travada na reação vertical. Então, esse sistema, ele é um sistema instável. E sistemas principais, eles não podem ser instáveis, tá? O sistema principal, ele tem que ser obrigatoriamente isostático e estável. Ok? Eu comentei isso lá na primeira aulinha de método das forças. Então, se a gente aplicar qualquer força horizontal aqui ou inclinada nessa estrutura, ela vai desmoronar, porque ela está instável. Quando eu fizer os vídeos com o kit mola para mandar para vocês, aí vocês vão ver, né, dessa instabilidade que eu estou falando. E eu poderia ainda fazer outra modificação aqui. Poderia fazer isso aqui, ó. Vou transformar o engaste no segundo gênero. Não, vou deixar aqui o engaste, tá? Isso aqui eu já fiz. Vou deixar o engaste. Aí eu vou colocar uma rótula aqui em B. Então, eu eliminei o primeiro hiperestático aqui, x1, e vou tirar o meu apoio aqui, x2, tá? Esse sistema, ele também é isostático. Nós temos aqui 3 incógnitas, né? 4 incógnitas, perdão, e 4 reações de apoio. Entretanto, se a gente olhar para esse trecho aqui, que é o trecho BC, esse apoio, esse trecho, ele só está apoiado em um lado, que é aqui na articulação. Então, esse sistema principal, ele também é instável. E aí, a gente também não vai poder utilizar, tá? Então, esses 2 sistemas aqui, eles estão banidos da nossa gama de alternativas. Ficamos aí com 4 sistemas para a gente analisar qual é o melhor para que a gente possa escolher, né, esse sistema principal. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem escolher o sistema principal, tá? Para a escolha do sistema principal, sempre priorizem conhecer o máximo de momentos nodais possível, tá? Possível que são os momentos nos nós, e priorizar o máximo possível que esses momentos sejam nulos. Por quê? Porque vai facilitar a nossa análise, o nosso estudo dos casos, que é lá o passo 3, e vai facilitar principalmente o cálculo das matrizes de flexibilidade de coeficiente de carga. Quanto mais momentos nulos a gente tiver distribuídos aí ao longo da estrutura, momento nulo no meio de uma estrutura quer dizer que a gente está zerando a flexão. Então, a gente vai ter figuras elementares, vão aparecer diagramas triangulares ou diagramas de parábola de flexão pura.
Então, são diagramas mais elementares e mais simples. Além do que, quando a gente zera a flexão, né, eu estou setorizando ali a minha estrutura. Então, ao invés de estar lidando com uma viga gigante, eu estou lidando com pedacinhos dela mais simplificados. Então, se a gente for olhar aqui para as nossas 4 alternativas existentes, vou chamar aqui de 1, 2, 3 e 4, tá? O nosso sistema principal 1, nós não conhecemos o momento no ponto A, porque é um engaste, não conhecemos o momento no ponto B e nem conhecemos o momento no ponto C. No ponto C conhecemos porque ele é zero, né? Porque é borda livre. Então, aqui a gente só conhece o momento fletor, tá? Em uma extremidade. Se a gente vier aqui para o ponto 2, né? Nós não sabemos aqui quanto é o momento fletor, né? Porque ele é igual a x1. Nós não conhecemos o momento fletor aqui no meio, porque ele vai ser um momento fletor negativo. E nós conhecemos aqui na ponta, porque ele é zero. Se a gente vier para o caso 3, é a mesma coisa. Não conhecemos aqui, porque eu tenho que saber quanto é esse momento aplicado. Não conheço no intermédio. E aqui eu sei que ele é zero. Se eu vier para o apoio, para o sistema principal 4, eu continuo não conhecendo o meu momento fletor aqui, que é o valor de x1. Mas eu conheço o meu momento fletor aqui nesse apoio, ó, que vai ser zero. E eu conheço também o meu momento fletor aqui no meu último apoio, que vai ser zero. Além do que, para esses 3 casos, né, o nosso x1, ele vai ser eliminado, né, no cálculo do caso zero. Então, a gente basicamente conhece aí o momento nesses 3 nós, né? Então, por experiência e pela análise dessa questão dos momentos nodais conhecidos e o máximo de momentos nulos possíveis, eu vou escolher aqui para a gente trabalhar o sistema principal 4, tá? Que vai ser apoio do segundo gênero no nó A, apoio e rótula no nó B. E aí, a partir daqui, nós vamos agora para o estudo dos casos, tá? Estudos dos casos. Primeiro que a gente vai calcular aqui é o caso zero. Caso zero é o efeito das ações externas no sistema principal. O nosso sistema principal escolhido foi esse aqui. Apoio de segundo gênero, 4 metros, rótula, 4 metros, apoio. E nós temos, então, que esse é o nosso esqueleto, né? Quando a gente pega o sistema principal, os redundantes, que são aqui o x1 e o x2, eles vão atuar individualmente no sistema principal. O caso zero é só o esqueleto estrutural, é a barra com os seus apoios. Então, a nossa carga externa é essa carga aqui, ó. É uma carga distribuída no valor de 12 kN por metro. Então, eu venho aqui e coloco a minha carguinha distribuída. kN por metro. Aqui é um vão de 4 metros e aqui também é um vão de 4 metros. Apoio A, apoio B e apoio C. Então, se eu quero calcular o efeito disso aqui, o efeito a gente já viu, né, que ele se traduz no diagrama de momento fletor dessa estrutura. Eu vou colocar ele bem aqui. Quanto que vai ser nosso momento fletor aqui no ponto A? Só olhando, nós sabemos que o momento fletor no ponto A, ele é zero, porque eu tenho um apoio simples. Igualmente no apoio C, na outra extremidade. Eu também sei que o meu momento fletor aqui é zero. Bem aqui, no meu apoio intermediário, eu sei que o momento fletor vale zero, porque eu tenho uma rótula. Então, se eu tenho uma rótula, obrigatoriamente o nosso momento fletor ali tem que ser igual a zero. Então, eu já conheço os 3 momentos fletores dos meus 3 apoios.
Tá faltando agora só calcular o efeito da carga distribuída, que é o efeito da flexão. É o QL2 sobre 8. Carga é 12 vezes o lado ao quadrado, dividido por 8. Nossa parábola aqui, ela vai ter concavidade para cima, né? E medida de... ela é positiva e vale 24, né? Aqui, QL2 sobre 8, 12 vezes 4 ao quadrado sobre 8 igual a 24. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso zero. Eu vou logo calcular as minhas reações de apoio aqui, porque nós vamos precisar mais lá na frente, né? E aí eu vou querer calcular. Então, fazendo momento fletor na rótula pela direita igual a 0, eu vou ter vertical em C vezes 4, menos 12 vezes 4 vezes 2. Então, vai ser 12 vezes 2, a minha vertical em C aqui vai ser 24. Se eu fizer momento fletor na rótula pela esquerda aqui igual a 0, eu vou ter vertical em A vezes 4 também, ó, menos 12 vezes 4 vezes 2. A nossa vertical em A aqui também vai ser 24. Quando eu fizer somatório das forças verticais, né, igual a 0, eu vou ter 24 mais 24, menos 12 vezes 8. Então, eu vou ter aqui menos 48, né? 24 para cima, com 24 para baixo, 48. Então, menos 48 quer dizer que a minha reação aqui no meio é 48 para baixo. Então, essas são as reações de apoio da viga. A horizontal em A aqui vale 0, porque nós não temos cargas horizontais. Ok? Então, esse foi o nosso caso zero, o efeito das ações externas no sistema principal. Vou agora para os casos I, né, que são os efeitos dos redundantes. Primeiro deles, caso 1. O caso 1, ele vai ser o efeito do primeiro redundante que nós modificamos. E o primeiro redundante, o nome dele é X1. Então, efeito de X1 no sistema principal. Mais uma vez, eu venho aqui e desenho o meu sistema principal sem carga nenhuma em cima dele. Aqui, uma rótula e a outra metade. Nosso X1, ó, foi esse momento aqui, que nós aplicamos no apoio A. Então, eu venho e trago o X1 para cá. É um momento bem aqui. X1. Como nós não conhecemos o valor de X1, então nós não vamos conseguir transformar isso aqui em uma coisa matemática. Em uma coisa matemática, então, sim, o VB é positivo, tem razão. Tem razão, aqui é 48 para cima, foi mal. Tá certo. Obrigada aí, Wallace. Aí, como nós não conhecemos o valor de X1, nós vamos substituir esse X1 pela carga unitária e vamos multiplicar esse diagrama por X1 aqui ao final, ok? E aí, vamos aqui para o desenho do nosso diagrama. Não vou mais conseguir fazer uma linha reta, é isso? Nosso momento fletor aqui no ponto C, ó, nesse apoiozinho aqui da extremidade da direita, ele é nulo, ele é igual a 0. O momento fletor na rótula também é 0. Então, aqui nós também vamos ter um momento fletor igual a 0. E o momento fletor nesse apoio aqui, que é o apoio A, nesse sentido que eu chutei o meu X1, quando eu olhar pela esquerda, ele fica assim. Então, pela esquerda, esse momento é negativo, então ele vale menos 1. Então, o diagrama de momento fletor aqui nessa situação, ela fica
Desse jeitinho aqui, ó. Menos 1, tá? Esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 1. E aí eu vou calcular também as reações de apoio aqui, porque nós vamos utilizá-las mais lá na frente. Então, se eu pegar essa rótula e aplicar momento fletor na rótula pela direita igual a 0, eu não tenho nenhuma força. Então, se eu não tenho nenhuma força, eu não tenho nada para reagir. A minha reação vertical aqui vai ser 0. Se eu aplicar momento fletor na rótula pela esquerda igual a 0, eu vou fazer aqui a continha, né? Vertical em A, ó, vezes 4, menos 1, igual a 0. Então, a vertical em A aqui vai ser igual a 1/4. Se eu tenho 1/4 positivo, 1/4 mais 0, então aqui eu vou ter que ter 1/4 para baixo, né? Esse momento puxa aqui essa estrutura para cima, e então eu tenho que ter uma reação que trava a minha estrutura aqui embaixo, tá? Então, esse é o caso 1, né? O estudo do caso 1, que é o efeito de X1 no sistema principal. Vamos agora aqui para o nosso próximo caso, né? Que é o caso 2. Caso 2 vai ser o efeito de X2 no sistema principal. Mais uma vez, a gente desenha o nosso sistema principal. Que é esse daqui. Não coloquei aqui a reação horizontal, mas vou colocar agora, tá? Zero. E vou colocar aqui quem é o meu hiperestático X2. E tá faltando outro detalhe aqui, tá? No diagrama de momento fletor do caso 1, nós calculamos o unitário. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui por X1 no final, que é para dizer que esse diagrama é igualzinho ao do efeito de X1 no sistema principal. É por conta dessa multiplicação que a gente vai ser capaz de aplicar o equilíbrio lá na frente e nós vamos encontrar o valor dos hiperestáticos. O X2 foi esse par de momentos aqui, né? Esse parzinho de momentos aqui, de momento igual no sentido aqui para cima. Então, vou colocar aqui o X2 e da mesma forma que lá no X1, eu não sou capaz de calcular isso aqui com a incógnita. Então, eu vou transformar numa carga unitária e vou multiplicar por X2 quando eu terminar de calcular o meu diagrama de momento fletor. Mais uma vez, momento fletor no ponto A é 0, que é esse apoio aqui, ó. Momento fletor bem aqui no nosso ponto C também é 0. Aqui na rótula, nós sabemos que o momento ele é 0, mas como nós temos um par de momentos aplicados, então nós vamos calcular esse momento imediatamente antes aqui, né? Se nós temos esse par de momentos aplicados, eu vou calcular logo aqui as reações só para a gente fazer a continha, tá? Mas dá para a gente usar aquele nosso bizu que, ó, se a gente olhar pela direita, né? Esse momento aqui, ele é positivo. Então, bem aqui, imediatamente antes, eu tenho que encontrar um valor que, ao ser somado com ele, dê o valor do momento na rótula, que é 0. Então, se ele é positivo, para somar com 1 e dar 0, eu tenho que encontrar aqui o valor de menos 1. Então, é menos 1, tanto olhando pela direita, quanto olhando pela esquerda. Menos 1, menos 1, vezes o X2. Esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 2. Cadê? Tá? Do caso 2, ok? E aí, vamos calcular aqui as nossas reações do caso 2. Momento fletor na rótula pela direita, igual a 0.
Se eu colocar aqui essa reação para cima, eu tenho vertical em C vezes 4 mais 1 igual a 0. Então, essa vertical ela é menos 1/4, na verdade, ela é aqui para baixo. Então, 1/4 para baixo. Olhando agora pela esquerda, também vai ser 1/4 para baixo. Se eu tenho 1/4 para baixo, com 1/4 para baixo, 1/4 mais 1/4, 2/4. Dividindo por 2 dá 1/2. Então, se eu tenho 1/2 para baixo, eu tenho que ter aqui 1/2 para cima, tá? Então, essas são as reações de apoio aqui no nosso caso 2 e os efeitos das ações aqui nessas estruturas. Tranquilo? Vamos agora para o nosso próximo passo, que é o cálculo da matriz de flexibilidade. Cálculo da matriz de flexibilidade. Agora, nós temos uma estrutura flexibilidade de GH igual a 2, né? Então, a nossa matriz de flexibilidade, ela é uma matriz de ordem 2 por 2. Se ela é uma matriz de ordem 2 por 2, ela vai conter esses 4 elementos aqui. Então, a matriz de flexibilidade vai ser igual ao deslocamento da primeira linha e da primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha e segunda coluna. E onde é que estão esses deslocamentos? Lembrando que isso aqui a gente tem o delta e J, né? O I, que é o primeiro índice, corresponde em qual hiperestático, o deslocamento acontece. E o J quer dizer qual redundante causou o deslocamento. É o tal do onde e o quem, né? Deslocamento. Então, vamos olhar aqui, vamos voltar um pouco e vamos analisar que deslocamentos são esses. Aqui, no caso, vou olhar primeiro para o caso 1 e para o caso 2, que são os casos que nós vamos analisar para o cálculo da matriz de flexibilidade. Então, aqui no caso 1, o que é que nós temos? A única força atuante aqui, nessa estrutura, é esse momento, que atua levantando aqui, deslocando esse primeiro trecho, esse trecho AB da nossa viga, desse jeitinho aqui, ó. Então, o nosso deslocamento que acontece aqui, ele tem esse formato. Essa segunda parte da viga, ela nem se desloca, porque não tem nenhuma carga aqui, né? Então, nós vamos olhar para todos os hiperestáticos que nós modificamos. Nós temos aqui o hiperestático 1, nós temos aqui o hiperestático 2, tá? Então, olhando aqui para o hiperestático 1, a nossa viga estava na barra azul marinho e foi para onde está o verde. Então, houve aqui um deslocamento. Esse deslocamento, ele aconteceu no hiperestático de número 1 e foi causado pelo efeito aqui do X1, tá? Se a gente vier e olhar para o hiperestático 2, que é esse daqui, do ponto B, a barra estava na configuração azul marinha e foi para a configuração verdinha. Então, eu também tive aqui um deslocamento. E esse deslocamento, ele aconteceu no hiperestático 2 e foi causado pelo efeito de X1, tá? Então, aqui nós temos o nosso deslocamento delta 1,1 e o nosso deslocamento delta 2,1. Vindo aqui para baixo, né, para essa nossa estrutura do caso 2, o que é que nós temos? Nós temos esses dois momentos aqui atuando na nossa barra. Esses dois momentos, eles estão vindo de baixo para cima. Então, vai fazer com que a nossa estrutura faça isso aqui, ó.
Deixa eu colocar aqui no mesmo verde. Vai fazer esse buchinho aqui. Deformou para cá. Deformou para cá. Então, mais uma vez, nós vamos olhar cada hiperestático. Esse é o nosso hiperestático 1 e esse é o nosso hiperestático 2. Então, aqui no apoio A, estava na azul e foi para verde. Houve deslocamento. Esse deslocamento, ele aconteceu no hiperestático 1 e foi causado pelo efeito do X2. E aqui, ó, a gente tinha a barra na posição azul e foi para a posição verde. Então, a gente tem o deslocamento no hiperestático 2, causado pelo efeito aqui de X2, e eles são iguais, tá? Percebam que em momento nenhum eu sequer olhei para o apoio C. O apoio C, ele não nos interessa. Se ele não foi transformado em hiperestático, o que acontece com ele não interessa para nós. Então, esses são os deslocamentos que nós vamos calcular para compor a matriz de flexibilidade, ok? Então, cálculo de deslocamentos, a gente aplica o PTV. Dos deslocamentos, princípio do trabalho virtual. Então, primeiro deles, nosso deslocamento delta 1 vai ser igual, considerando apenas os efeitos de flexão, nós vamos ter integral, momento 1 sobre I dx, tá? Quem é o efeito aqui, né, integral do momento 1? É isso aqui, ó. O diagrama de momento fletor do efeito de x1 aqui é esse triângulo negativo de menos 1. Então, aqui nós temos 1 sobre EI, tá? Vamos considerar o EI constante, que multiplica M1 com M1 é triângulo de menos 1 com triângulo de menos 1. Tá? Isso aqui é 1 sobre EI. Triângulo com triângulo de mesma linearidade, 1/3. 1/3 de menos 1 vezes menos 1 vezes o comprimento da barra, que é 4 metros. Então, o nosso delta 1 aqui vai ser igual a 4 sobre 3 EI. Vou agora para o cálculo do deslocamento delta 2,1, tá? Delta 1,2, perdão. Delta 1,2 vai ser a integral de M1 com M2 sobre I dx. Vai ser esse produto aqui. Quando a gente for calcular o delta 2,1, a gente também vai aplicar a integral de M2 com M1, né? Então, a ordem dos produtos não altera os fatores. Isso é uma característica da matriz de flexibilidade. Ela é simétrica, né? Então, os elementos que são espelhados aqui com a diagonal principal, eles têm que ser iguais. Logo, os elementos de mesmo índice, os deslocamentos de mesmo índice, eles têm que ser iguais. Portanto, o deslocamento delta 1,2 vai ser igual ao nosso deslocamento delta 2,1. E aí, isso aqui vai ser 1 sobre I. Vou voltar aqui para a gente ver. Ó. Diagrama 1 é triângulo. E diagrama 2 são dois triângulos, né? Então, o que é que nós vamos ter? No trecho AB, eu tenho triângulo com triângulo. E no trecho BC, no diagrama 2, nós temos um triângulo. Mas no diagrama 1, nós não temos nada. Esse diagrama é zerado. Então, o produto de 1 com 2 vai ser um produto de dois triângulos com linearidades opostas. Aqui a gente tem menos 1. E aqui nós temos também menos 1. O comprimento desse trecho também é de 4 metros. Então, isso aqui vai ser 1 sobre I. Triângulo com triângulo de linearidades opostas, o coeficiente de multiplicação é 1/6. Menos 1 vezes 4. Aqui nós vamos ter que o delta 1,2, que é o mesmo delta 2,1, vai ser igual a 4
sobre 6 é I. Se a gente simplificar aqui, vai dar 2 sobre 3 é I. E por fim, vamos aqui ao deslocamento 2, 2, que é o último deslocamento que falta a gente calcular. Então, ele vai ser igual a integral M2 I dx, né? Lembrando que os índices dos momentos são os mesmos dos deslocamentos aqui. 1 sobre I que multiplica. O diagrama do caso 2 é um triângulo composto, né? Um triângulo isósceles aqui. Então, ou como nós gostamos de chamá-lo, é o nosso bom e velho zambetão. Então, nós temos aqui o zambetão com o zambetão, menos 1. O comprimento dele agora é de 8 metros. Triângulo isósceles com triângulo isósceles, o coeficiente dele também é de 1/3. 1/3 vezes menos 1, menos 1. E o comprimento agora, 8. Né? Então, nosso deslocamento 2, 2, 8 sobre 3 é I. Com isso, nós podemos montar a nossa matriz de flexibilidade. Vai ser igual, eu vou colocar o 1 sobre 3 aí em evidência, porque aparece em todo mundo, tá? E é 1 sobre 3 aí que multiplica. Delta 1, 4. Delta 1, 2. 2. 2, 1 também foi 2. E aqui, 2, 2, 8. Essa é a nossa matriz de flexibilidade da nossa querida estrutura, tá bom? Com isso, podemos... Ai, que susto! Com isso, nós podemos seguir adiante. O que foi, Rodrigo? Nada não, professor, desculpe. Só vem me assustar mesmo, né? Tá acabando, ó, já tá no passo 5. Falta só o 5, o 6, o 7 e o 8. Cálculo da matriz... Cálculo da matriz dos coeficientes de carga. Matriz dos coeficientes de carga, assim como a matriz de flexibilidade, ela é uma matriz de deslocamentos, né? Que ela é formada pelos deslocamentos. Ela é uma matriz de ordem N por 1, né? Então, é uma matriz 2 por 1, duas linhas por duas colunas, e ela é resultado dos deslocamentos efeitos aqui das ações externas no sistema principal. Então, assim como aqui na matriz de flexibilidade, a gente tem que avaliar o deslocamento que a carga gera na nossa estrutura. Então, nós temos aqui como carga essa carga distribuída. Então, o efeito dela é de flexão. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Vai flexionar e vai flexionar. Na flexão pura, o deslocamento é igual ao diagrama de momento fletor, né? Então, ó, nossa estrutura ela também vai se deslocar. Aqui nós temos o hiperestático 1 e aqui o hiperestático 2. Para o nosso C, eu fiz que ele nem existe. Então, estava no azul, foi para o verde. Deslocou. Então, esse é o deslocamento que aconteceu no hiperestático 1 por causa do caso 0. E aqui, no nó B, estava no verde, estava no azul e foi para o verde, ó, dos dois lados de forma igual, tá? Porque o meu desenho aqui não está tão igual. Então, é o deslocamento que acontece no hiperestático 2 por causa do caso 0 e aqui no hiperestático 2 por causa também do nó 0. Então, nós vamos combinar o diagrama 1 com o diagrama 0 e o diagrama 2 com o diagrama 0. Então, simbora. Também para o cálculo dos deslocamentos, idem para o item 4. Deslocamento delta 1, 0 vai ser igual a integral de M1 com M0 sobre I dx. 1 sobre I que multiplica. Momento 1 com momento 0, ó, vai ser esse triângulo com essa parábola. Mais uma vez, esse trecho aqui é nulo. Então,
triângulo de menos 1 vezes parábola positiva de 24. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre i, parábola com triângulo, 1/3. Menos 1 vezes 24 vezes o comprimento da barra, que é 4. Então, nosso delta 0 vai ser igual a 24 vezes 4, 96. Eu vou deixar sobre 3 i, porque na matriz de flexibilidade ficou sobre 3 i e eu gosto de manter o mesmo coeficiente, tá? Então, 96 sobre 3 i. Se a gente dividir, seria 32 sobre i. Dá exatamente a mesma coisa. E aqui negativo, porque é menos 1, tá? Então, menos 96 sobre 3 é i. O delta 2,0 vai ser igual ao nosso diagrama 2 com o diagrama 0, ok? Só um minuto. Eu parei de projetar para vocês, foi? Não. Não? Continua projetando? Porque parou de aparecer aqui no meu celular. Continua. Que bom. Não sei o que houve, então. Ah, descobri. Não descobri. Espera aí, 2 minutos. Porque... Ah, pronto, descobri. Sumiu aqui de mim. Então, nós vamos ter aqui diagrama 2 com diagrama 0. Então, é parábola com triângulo e parábola com triângulo. Como os trechos são iguais, eu vou fazer uma vez e vou multiplicar por 2, né? Porque tanto os trechos são iguais, quanto os valores aqui, ó, também são iguais. Então, vai ser 24, parábola de 24 com triângulo de 1, só que multiplicado agora por 2, né? Então, vai ser integral M2, M0, EI dx igual a 1 sobre EI. E aí, eu vou multiplicar por 2 vezes o triângulo de menos 1 e a parábola positiva de 24, tá? Só porque ela é igual mesmo. Então, vai ser 1 sobre i vezes 2 vezes 1/3 menos 1, 24 vezes 4. Então, vai ser 2 vezes 96. Vai ser menos 192 sobre 3 é i. Então, com isso, nosso delta 2,0 menos 1,92 sobre 3 é i. Com isso, então, nós vamos ter aí a nossa matriz dos coeficientes de carga, que vai ser 1 sobre 3 é i, que multiplica menos 96 menos 192. Com as matrizes, agora é só correr para o abraço. Vamos calcular, aplicar o equilíbrio, né? Então, vamos aplicação do equilíbrio. O que nós temos aqui? Nós sabemos que matriz de flexibilidade vezes a matriz dos hiperestáticos é igual a menos a matriz dos coeficientes de carga, né? Uma vez que nós não temos aqui recálculo de apoio conhecido. Quem foi a nossa matriz de flexibilidade? Foi 1 sobre 3 é i, que multiplica 4, 2, 2, 8. Então, 4, 8, 2 e 2. A nossa matriz de hiperestáticos é x1 e x2 igual a menos 1 sobre 3 é i, que multiplica aqui 96 e 192. Então, menos 96, menos 192. Aí vai ficar positivo, né? Vou aqui, ó, cancelar 1 sobre 3 aí dos dois lados, porque eu considerei o EI constante em toda a estrutura, tá? Então, eles podem ser cancelados.
E aí, nós vamos fazer aqui multiplicação de matrizes. Primeira linha por primeira coluna, segunda linha por primeira coluna. Então, 4x1 mais 2x2 é igual a 96, porque o menos multiplica com o menos. E segunda linha por primeira coluna, 2x1 mais 8x2 igual a 192. Para resolver esse sistema, eu vou utilizar o bom e velho método da adição. Vou multiplicar isso aqui por menos 4, tá? E aí, eu vou ter o seguinte, ó. Menos 16x1, vou colocar aqui embaixo. Menos 16x1 menos 8x2 igual a 96 vezes 4 menos 384. 2x1 mais 8x2 é igual a 192. Menos 16 mais 2, menos 14x1. Esse vai embora com esse, vai ser igual a menos 192. O que faz o meu x1 ter um valor de dividido por 14, 13,71. E positivo, né? Porque os dois estão negativos. Então, 13,71 quilonewton metro. Mas isso ficou feio normal não, viu? Todo desgrenhado. Quilonewton metro. A forma como vocês vão resolver o sistema fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar adição, podem utilizar substituição, podem usar a regra de Cramer, pode utilizar determinante, pode fazer direto na calculadora que resolva o sistema, pode programar no MATLAB, pode usar o software do Excel. Aí é uma forma como vocês vão resolver, tá? Eu tô resolvendo aqui por adição porque eu amo sistemas, resolver sistemas por adição desde a minha 6ª série do ensino fundamental, quando eu conheci o método e eu permaneço fazendo assim sempre que eu tenho uma alternativa. Vou agora substituir o valor de x1 aqui, né? Então, x2, ó, vai ser igual a 192 menos 2 vezes 13,71 dividido por 8. Então, o x2 vai ser igual a 192 menos 2 vezes 13,71 dividido por 8, 20,5, 565, né? Então, 57, tá? 5 quilonewtons metro. Então, esses são os nossos valores aqui, são os valores dos nossos hiperestáticos, tá? Sabemos agora quem são x1 e x2. Vamos para a próxima fase, que é aplicar a compatibilidade, né? Restabelecer a compatibilidade. Estabelecendo a compatibilidade. Aí nós temos, vamos primeiro calcular aqui as nossas reações de apoio, tá? Reações de apoio. E aí, vamos lá. Reação de apoio vertical em A vai ser a vertical em A, no caso 0, mais a vertical em A, no caso 1, vezes o x1, mais a vertical em A, no caso 2, vezes o x2. Reação vertical em A vai ser igual. No caso 0, a nossa reação vertical em A, eu tenho que faltar. Não lembro. 24, ó. 24, 1/4 para cima, 24. Aqui foi 1/4 para cima, então positivo, vezes o valor de x1, 13,71. Mais a reação vertical em A, no caso 2, que foi 1/4 para baixo, então menos 1/4. Vezes o valor de x2, nós encontramos 20,5.
57. Então, a nossa vertical em A aqui vai ser 24 mais 13,71 dividido por 4 menos 20,57 dividido por 4. 13,71 dividido por 4 menos 20,57 dividido por 4. 22,285 quilonewtons. Vertical em B, mesma coisa. Vai ser a vertical em B no caso 0, 48. Mais a vertical em B no caso 1, que foi menos 1/4. E no caso 2, mais 1/2, tá? Então, menos 1/4 vezes o x1, 13,71, mais 1/2, que é a reação aqui vertical no caso 2, vezes o x2, 20,57. Essa reação vai ser 48 menos 13,71 dividido por 4, mais 20,57 dividido por 2, 54. Vou manter aqui o padrão com 3 casas decimais. 85. Foi 8575, então 858 quilonewtons, tá? E a vertical em C vai ser a vertical em C no caso 0, que também foi 24. Mais a reação em C no caso 1, ó, que foi 0. E no caso 2 foi menos 1/4. Então, mais 0 vezes 13,71 menos 1/4 vezes 20,57. Isso aqui vai ser igual a 24 menos 20,57 dividido por 4, 18,8575 também, então 858 quilonewtons. Se a gente somar 18,858 mais 54,858 mais 22,285, a gente tem aqui 96,0001, né, que é exatamente 12 vezes 8, né? Então, o somatório das forças verticais aqui está verificado. Esse é o cálculo das nossas reações de apoio. Vamos calcular aqui os momentos fletores nos pontos, tá? Momentos fletores aqui nos pontos. Momento fletor no ponto A vai ser o momento fletor no ponto A no caso 0, mais caso 1 vezes o x1, mais o momento fletor no ponto A no caso 2, vezes o x2. Momento fletor em A, vamos voltar lá para os diagramas. Agora a gente vai olhar para os diagramas virtuais, para os diagramas de momento fletor, né? Não mais para as reações. Então, ó, caso 0, o momento fletor em A foi 0. Ó. No caso 1 foi menos 1 e no caso 2 foi 0. Então, vai ser 0 mais menos 1 vezes o x1, 13,71, mais 0 vezes o x2, 20,57. Nosso momento fletor em A, menos 13,71 quilonewtons metro. E aí depois vocês vão conferir, tá? E calcular esses momentos aí utilizando as reações de apoio. Momento fletor no ponto B, no caso 0, foi 0. No caso 1, também foi 0. E no caso 2, menos 1. Então, 0 mais 0 vezes 13,71 mais menos 1 vezes 20,57. Nosso momento fletor aqui foi menos 20,57 quilonewton metro. E no ponto C, foi 0 nos 3, se não me engano, né? 0, 0, 0. Momento fletor em C igual a 0. Com esses momentos fletores, aí nós vamos calcular aqui os diagramas reais da estrutura, para finalizar nosso exemplo, tá? Agora sim, realmente está acabando. Então, os diagramas reais. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui a viga, como ela é, com as reações, para que a gente possa calcular aqui nosso diagrama de força cortante. Então, ela é uma viga engastada,
com um apoio simples aqui no centro e com um apoio simples aqui nessa borda. E uma carga distribuída aqui de 12 quilonewtons por metro, tá? kN por metro. Aqui o ponto A, aqui B e aqui C. Reações de apoio, nós calculamos aqui pela compatibilidade. A vertical em A foi 22,285. A horizontal em A seria 0, né? Que eu acabei nem calculando, mas também foi 0 nos três. Eu vou seria aqui o mesmo caso do momento, né? Foi 0 em todos os três casos. E o momento em A, eu não calculei a reação momento, né? Esqueci, ó. Faltou. Vou calcular ela aqui agora. Reação momento no ponto A, tá? Vai ser a força momento do ponto A lá no caso 0. Que não tem, ó, tô olhando aqui agora, continuo olhando aqui pro lado esquerdo nas reações, ó, não tem força momento, então é 0. No caso 1, eu tenho um momento que é positivo no sentido da regra da mão direita, então é 1 vezes do x1, e no caso 2, ó, ele é 0 também, então vai ser 0 mais 1 vezes 13,71 mais 0 vezes 20,57, 13,71 kN/metro, positivo aqui no sentido da regra da mão direita, tá? Então, ele é positivo assim, ó, nesse sentido. Então, nosso momento, ele tá aqui. Esse momento, ele é assim. 13,71. Que se a gente olhar o momento fletor aqui pela esquerda, vai ser exatamente negativo, menos 13,71, tá? Tudo caminhando conforme o esperado. E aqui, horizontal em A igual a 0, só para constar. Vertical em B, 54,858. E vertical em C, 18,858. Essas são as nossas reações de apoio. E aí, vou aqui diretamente para o diagrama de esforço cortante, né? Convençãozinha de sinais aqui, ó. Vou desenhar aqui a minha viga e vou traçando. Cortante em A, vou olhar aqui pela esquerda, tá? Vai ser a reação 22,285. Bem aqui. Quando chega aqui em B, eu tenho que fazer 22,285 menos 12 vezes 4. Então, vai para menos 25, menos 25, 715. Somo com a reação de 54,858, 29,143. E aqui a reação é negativa, menos 18,858. Então, é linear daqui para cá. E linear daqui para cá também. Esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Positivo, negativo, positivo e negativo. Então, nós temos aqui, ó, 2 pontos de momento máximo para calcular. Vou chamar aqui de X e vou chamar aqui de X1 e aqui de X2, tá? O cálculo de X1, vou fazer aqui no cantinho. Vou fazer de outra cor, para não ficar tão igual. Então, esse aqui é o nosso X1, que é do momento máximo 1, e aqui vai ser o nosso X2, tá? Que é do momento máximo 2. Então, X1 vai ser igual a 22,285 dividido pela carga, que é 12. Então, 22,285
285 dividido pela carga 12, 1,86 metros. E o x2 vai ser 29,143 dividido também pela carga 12, 29,143 dividido por 12, 2,43 metros. Essas são as distâncias, tá? Para fazer o momento fletor, convenção de sinais é essa daqui. A gente já encontrou os valores nodais, né? Então, fica super tranquilo. A gente vai ter que calcular só os pontos de máximo, tá bom? Momento fletor no ponto A foi menos 13,71, então negativo para cima. No ponto B, menos 20,57, 13,71, aqui 20,57 e aqui 0. E aí tá faltando só traçar as parábolas que vão ser com base aqui nos pontos de momento máximo, né? A gente tem os pontilhados aqui e as parábolas vão descer lá para os momentos máximos. Vamos calcular para finalizar aqui de vez. Então, o momento máximo aqui no ponto P1, vai ser o momento no ponto anterior, menos 13,71, mais a área do cortante, 22,285. Estou engolindo esse 2 hoje, acho que é com a fome que eu estou aqui. 285 vezes 1,86 dividido por 2. 22,285 vezes 1,86 dividido por 2, menos 13,71, 7,02, tá? Esse foi o nosso primeiro momento aqui, momento MP1. Nosso momento máximo 2 não vai caber aqui. Nosso momento máximo no ponto 2 aqui vai ser o momento no ponto anterior, menos 20,57, mais a área do cortante também, 29,143, vezes o x2, 2,43, dividido por 2. Então, nosso momento máximo aqui no ponto 2, 29,143 vezes 2,43 dividido por 2, menos 20,57, 14,84 quilonewton metro, tá? E acontece bem aqui, mais pertinho. Então, eu vou marcar aqui o 14, no máximo que eu puder. O outro que acontece aqui antes da metade é mais ou menos aqui, 7, até que não tá tão fora de escala. E aí, a gente traça a parábola. Vem por aqui, faz a curva, voltou, desce até o ponto de momento máximo, que é o ponto de inflexão, e sobe. Momentos negativos em cima, momentos positivos embaixo. Aqui, 7,02 e aqui, 14,84. Esse é o nosso, são os nossos diagramas. Era isso que a questão pedia, né? Os diagramas de esforços internos das estruturas. Eu sei que vocês estão exaustos, mas eu fico por aqui. Agradeço aí vocês terem ficado até o fim, tá?